O Superman do James Gunn tá dando o que falar por aí, muitas pessoas gostando, muitas pessoas desgostando do filme, preferindo filmes antigos. E eu assisti esse filme e eu trouxe uma análise completa pra vocês aqui no canal Cine Tralha. Antes da gente entrar na história do filme em si, eu queria falar pra vocês que é impossível olhar para aquilo ali e não falar o quanto tá bonito, o quanto tem uma estética única, o quanto aquele filme ele traz um ar de fato dos quadrinhos que ele tem personalidade, sabe? Eu acho que é um filme que deixou a sua marca, você gostando ou não, mas a essência do filme também tá através do visual planejado ali. Se você não conhece o trabalho da Company 3 ou Company 3, como vocês quiserem, é uma empresa de pós-produção. Essa empresa cuida da finalização de vários filmes americanos, então vale a pena para quem é da área do audiovisual e gosta de saber um pouquinho mais sobre backstage, sobre esse processo de pós-produção. Nossa, vale muito a pena seguir eles, acompanhar o trabalho deles, porque de fato toda a construção, não só da história em si, mas o visual, ele é um personagem muito ativo no filme. Se você viu esse filme, não tem como você não lembrar dele. É um filme com personalidade. Isso sem dúvida a gente não pode discordar. E também a gente precisa parabenizar o diretor de fotografia que, assim, sinceramente, como eu já falei, esse filme ele tem muita personalidade e toda a questão estética, ele é algo que rouba muito a cena durante o filme, porque de fato ela traz uma pegada muito única pro filme, mas para dentro do universo de super-heróis, essa personalidade, ela tem pequenas atmosferas totalmente diferentes de outros filmes. Não tem como a gente não falar sobre a escolha de lentes grandes angulares pro filme. Causou uma sensação muito boa de dinamismo, e Superman ele consegue adaptar isso muito bem no seu filme, por isso que ele consegue ser um filme autoral de fato, ele tem característica, ele tem personalidade justamente por isso. Ele não tem medo de arriscar, de fato. Eu vi muitas pessoas, inclusive, falando mal do filme, usando esse argumento sobre a distorção, porque as lentes grandes angulares, elas têm essa característica, quanto mais aberta é a lente, mais distorção você acaba tendo nas bordas do frame, e para quem não conhece, acaba tendo um certo estranhamento. As cenas de ação, muita gente comentou inclusive sobre uma cena do Superman no trailer, falando que o rosto dele estava muito estranho, porque dentro dessa perspectiva que o filme nos coloca, de fato, cria uma sensação de estranheza. Mas, cara, acompanhar as cenas de ação, acompanhar as cenas de voo do Superman ali de perto, mas ter essa percepção, né, do ambiente em torno do Superman, cara, foi surreal. Foi surreal, foi muito bom. E é isso que eu falo. Toda a construção do filme, ela teve uma narrativa muito boa, porque são pequenos detalhes da pós-produção, da própria produção, que fazem a gente perceber o quanto eles pensaram. E se a gente for pegar os últimos filmes de heróis, principalmente da Marvel, a gente consegue perceber, por mais que existam características distintas, eu acho que a gente consegue ter uma semelhança muito grande no visual. E eu acho que Superman ele consegue ter essa distinção sendo muito único, sendo muito próprio. Inclusive é uma coisa que o James Gunn tem, que ele sabe fazer com maestria, que é arriscar. O cara ele é muito criativo. Eu de fato, eu saí do cinema, eu falei isso pra minha namorada quando a gente foi lá, que, cara, eu queria estar na cabeça desse cara, porque assim, as coisas que ele produz, a forma como ele vai construindo a história, tem alguns elementos muito criativos, mas acaba se tornando tão orgânico que a gente não considera levar isso como algo surreal. Mas faz sentido, a gente consegue olhar aquilo ali, né, no feeling do filme, e cara, fica muito bom, fica muito bom. Uma das melhores cenas de ação, inclusive, que eu acho que esse filme ele trouxe, eu acho que é uma marca registrada, inclusive, do James Gunn, dessas sequências de ação, inclusive não foram com o Superman. O Senhor Incrível tem um destaque nessa cena de ação muito genuíno, então eu acho que o James Gunn, ele conseguiu atingir o que ele queria. Cara, enfim, pra você que gosta de Guardiões da Galáxia, você vai lembrar das cenas do Yondu, daquela flechinha dele voando por ali. É muito marcante, querendo ou não. Agora, falando um pouquinho mais sobre a história do filme, sobre as polêmicas que envolvem esse filme. Não polêmicas, mas eu acho que
é todo o debate em volta desse filme. Eu vou ser muito sincero, eu não sou o maior fã da DC nos quadrinhos, eu não sou a pessoa que consumiu todos os quadrinhos, sabe? Eu sou muito mais Team Marvel, eu consumi muito mais material da Marvel do que da DC nos quadrinhos e no cinema, mas eu tenho uma admiração muito grande por certos personagens, principalmente pelo Batman. Eu gosto bastante do universo do Zack Snyder, então o Superman do Henry Cavill é uma coisa que me pega, sabe? Porque eu gostei a forma como ele foi construído, eu gosto de obras que têm um peso dramático maior, toda essa estrutura dark, como eu falei, pegando um pouco o meu histórico com a DC, eu curto bastante a história do Batman e a profundidade que o personagem tem. Porém, entretanto, todavia, eu vejo muitas pessoas comentando sobre o filme, tacando hate absurdo, muitas vezes não tem pé nem cabeça, tipo, pô, eu só gosto do Superman do Henry Cavill porque ele destrói tudo. Eu entendo as pessoas que gostam desse teor de filme, porque de fato é algo que prende. Eu particularmente gosto de toda a construção do personagem do Superman, que eu acho que teve alguns furos também que, enfim, pra mim foram muito ruins, mas não estragou a experiência. Eu ainda gosto de assistir aquele Superman, mas cara, é inegável você assistir aquele filme e não entender a importância do personagem. Essa galera que conheceu o Superman pelo universo do Zack Snyder, ele tá muito acostumado naquele Superman no estilo ditador que o Zack Snyder estava construindo para aquele universo. Então, muitas pessoas acham que o Superman, ele é daquela forma, e tá tudo bem também, se você gosta desse tipo de história. Porém, é inegável que a essência do personagem é a desse filme. Não tem como a gente falar que o Superman não é pra ser aquilo. Até mesmo nas histórias mais antigas dele, nas mais atuais, a gente consegue ver a construção de personagem. Um personagem que representa, ele carrega o simbolismo da esperança. E eu acho que o James Gunn, ele conseguiu acertar perfeitamente nesse Superman, porque de fato ele carrega um peso narrativo que consegue passar essa calmaria. Eu consegui, do começo ao fim, eu vi humanidade naquele Superman. E eu acho que de fato esse é o ponto do filme. Mostrar que o Superman, ele consegue ser mais humano do que um humano, né? Tipo, dentro da história do filme, pra quem viu, você consegue perceber inclusive o senso de urgência que o Lex Luthor cria na gente. Faz tempo, inclusive, que eu sinto falta de um personagem, de um vilão, mais especificamente. Você consegue enxergar as ações dele, mesmo que o filme traz a gente para curtir uma história do começo ao fim, a gente consegue ver um senso de urgência, a gente consegue ver ele como vilão. Que eu acho que muitas outras vezes a gente não teve um Lex dessa magnitude. Os outros Lexes, por mais que tenham as suas características, cara, eu não conseguia ver um senso de urgência. Eu sempre via algo muito bobo vindo deles, por mais que eu entenda que tem muita gente que não gostou desse Lex também, que tá comentando que ele tá bobo, mas, cara, eu não concordo. Eu acho que esse ator, principalmente, ele encaixou no Lex. Eu acho que a gente vai ter uma construção do personagem muito boa. Eu acho que, de fato, foi esse o intuito do James Gunn, construindo esse filme. Eu acho que não é um filme isolado. Eu acho não, eu tenho certeza, né? Que ele vai criar o seu universo a partir daqui. Aqui, acho que já entra um ponto negativo do filme, inclusive. Por mais que ele tenha esses pontos positivos, né? Que é uma história que te envolve com, de fato, a essência do Superman, eu acho que o filme, ele peca bastante na quantidade de personagens, que isso é algo que me incomodou durante o filme, porque eu, particularmente, eu gosto, né, dessa junção de personagens, mas eu gosto de ter o desenvolvimento para eu ter esse apego, né, dos personagens. E foi algo que eu senti falta, porque é tão pouco tempo de tela para personagens que de fato marcam. Pô, o Lanterna Verde é sensacional. Todas as cenas que o Lanterna aparece, o Nathan Fillion, ele conseguiu interpretar a essência do Guy Gardner. Sem sombra de dúvidas, eu acho que é uma interpretação muito boa, sabe? Por mais que muitas pessoas comentaram, ai, por que esse personagem tá ridículo? Cara, mas tá bem fiel aos quadrinhos, sabe? Eu também não entendo as pessoas, assim. Se tá muito parecido com os quadrinhos, eles reclamam. Enfim, eu sinceramente amei. Uma das coisas que eu já vi outros criadores de conteúdo falando, quando você vai no cinema assistir esse filme, você tá assistindo a um quadrinho, né? É a expectativa de fato consumir um conteúdo que é tirado das HQs. Como eu já falei no início do vídeo, o James Gunn, ele consegue ter essa adaptação, ele
ele tem uma mente criativa que vai além. E eu acho que isso é muito importante da gente analisar também, pra quem tá criticando o filme. Cara, mesmo se você não gostou do filme, a gente vê muito filme sem personalidade, sabe? Pensa pelo lado positivo, você consegue ver que o diretor, ele colocou a mão na massa. Pô, o cara tava com tesão de ir lá fazer o filme acontecer e a gente consegue ver isso do início ao fim. Não tem como a gente falar ao contrário. James Gunn de fato colocou a gente pra assistir um filme baseado em quadrinhos. E acabou. É um filme que já começa e o universo já está todo configurado. Já tem o conceito de meta-humano naquele universo. A gente tem alguns letterings no começo do filme e que nos situam dentro desse universo, em tudo que está acontecendo, que já aconteceu. Então eu acho que isso foi um acerto muito grande, porque talvez o mesmo filme, se ele fosse um filme de origem, talvez não desse certo. Talvez. Primeiro porque eu acho que o público já tá muito saturado de filme de origem de herói, principalmente do Superman. Ah, vai lá, sai de Krypton, chega na Terra. Isso daí já não cola mais. E eu acho que a forma como foi construída foi muito certeira. E outras coisas que eles acabaram idealizando dentro do filme foi sensacional. O fato de já terem outros heróis que convivem com o Superman, né, naquele dia a dia, foi uma sacada genial do James Gunn. Porque, sinceramente, cara, se você vai pra um filme do Superman, você já sabe o que esperar. Sendo muito sincero, você sabe que é um cara hiper poderoso que vai vencer todo mundo na porrada e já era. Sempre falta alguma coisa porque você espera ver algo a mais. Ó, o avião. E eu acho que foi isso que detonou bastante o universo do Zack Snyder, porque a construção em cima do Superman Deus, todo mundo depende daquele Superman, causava um senso de urgência, eu entendo isso. Porém, a gente tem que entender que nem todos os personagens são meia boca. Eu acho que o Superman, ele tem um peso pra história muito bom, porém ele não é o único poderoso. E isso não desmerece o Superman. Isso não quer dizer que o James Gunn coloca ele como um fraco, não é que o Superman seja fraco, não é que o Superman perde o tempo todo. Inclusive, pra quem fala, que eu já vi muitos desses argumentos, né, que o Superman tá apanhando o filme inteiro e tal. É importante lembrar, eu não quero dar spoiler pra quem não assistiu, mas é importante lembrar pra quem ele apanha. Então eu acho que foi um acerto muito grande do James Gunn colocar o peso também nos outros personagens. A sensação que dava na gente é que, pô, eu quero saber mais o que vai acontecer nesse universo, tipo, qual é a próxima história. De fato, você tem essa sensação quando você acaba um quadrinho e você quer ir pro próximo, saber o que vai acontecer, qual é o resto da história, ou ir para a próxima história. Então eu acho que isso foi um acerto com as suas ressalvas, mas o fato do Superman não ser o único personagem poderoso da história, e eu não tô dizendo que ele não é o mais poderoso, o Superman continua sendo o Superman, ele continua sendo o badass dos quadrinhos, é algo da essência do personagem, mas não quer dizer que os outros personagens não consigam ser tão fodas quanto ele, que é o que acontece. Inclusive, alerta de spoiler para quem quiser pular, vou dar um tempinho. Inclusive na cena em que acontece toda a parada do Superman descobrir a mensagem dos pais, o Lanterna vai pra cima dele, ele peita o Superman, não existe aquele medo constante. Por mais que o Superman seja um personagem poderoso, ele de fato vai pra cima do cara e não tem medo, velho, e é isso. Então o James Gunn, ele colocou uma devida importância ao seu universo, não só em um personagem. E eu acho que foi um erro que o Zack Snyder cometeu de colocar tudo na costa do Superman, e acabou. Bom, pessoal, e uma coisa que eu queria comentar também sobre esse filme, que, cara, foi pra mim sensacional. A Rachel Brosnahan, eu não vou saber falar esse nome, o Superman e a Lois Lane. Cara, esses atores, a Rachel e o David, esses dois têm uma química tão boa, sabe? A construção deles como casal no filme te prende. A Lois é uma personagem que eu não curto tanto, mas aqui nesse filme a gente consegue ter um apego por essa personagem. E eu acho que a forma como esses dois desenvolvem a química ao longo do filme é sensacional, cara, vocês não estão entendendo. A última Lois Lane, que eu esqueci o nome da atriz agora, mas eu vou deixar por aqui. A última Lois Lane eu gostava, e eu acho que
toda a construção dos personagens de Homem de Aço, de fato, não foi culpa dos atores. Eu acho que o roteiro, ele tava muito mal escrito. Eu acho que acabou estragando o potencial da atriz, porque ela é muito deixada de lado. E dentro da história toda, não encaixa, sabe? Você vê o filme, você pode rever quantas vezes for, você não consegue encontrar Lois naquele universo. Eu acho que é tudo muito jogado, é tudo muito solto. Como eu falei, o Zack Snyder acabou depositando todas as expectativas do seu universo dentro do Superman, porém ele não conseguiu desenvolver de fato os personagens para que toda a narrativa do Superman se completasse. E isso o James Gunn conseguiu trazer em um filme só. Mas o casal Superman e Lois foi algo que deu muito match. Eu acho que eles têm uma química... Mano, eles entram em tela, você consegue ter esse apego pelos dois personagens. Porém, a Lois, eu senti falta de ter mais sobre ela, sabe? Saber mais sobre a Lois. E eu acho que, mais uma vez, falando sobre o que o James Gunn tá aprontando pela DC, de fato é algo que ele quer fazer. E ele quer desenvolver ao longo dessa nova saga que a DC tá planejando daqui pra frente. Então eu acho que ele vai pegar esse filme do Superman e vai desmembrar em outros projetos para que de fato a gente consiga ter um desenrolar dessas histórias. Outro personagem que também rouba a cena, não tem como não falar do Krypto. Eu falei isso para algumas pessoas. Cara, assim, você vê o Krypto na tela, você espera a próxima aparição dele. É aquilo que eu falei, pessoal. É um filme leve, é um filme que de fato traz a essência do Superman. E o Krypto, ele não deixa de ser essa essência nos quadrinhos. Pra quem já assistiu o desenho na época dourada aí da televisão aberta, vai entender do que eu tô falando também. Existe um apego nostálgico para pessoas que até não leem quadrinhos, mas o Krypto, de fato, ele rouba a cena com uma praticidade, e eu acho que o James Gunn, ele tem essa facilidade de fazer a gente se apaixonar por personagens inanimados. Ele fez isso com o Rock em Guardiões da Galáxia, e eu acho que ele se saiu muito bem com toda a construção daquele personagem do começo ao fim. O arco narrativo dele foi muito bom. E aqui em Superman a gente consegue ver também um desenvolvimento não tão grande, mais uma vez falando, não tão grande do personagem, mas colocando ele como algo muito essencial dentro do filme. No desenrolar da história, a gente se preocupa, a gente quer saber, a gente quer ver o Krypto, então, de fato, foi algo muito divertido, foi leve. Então, ver o Krypto em cena, cara, foi sensacional. E muita gente, inclusive, antes do filme lançar, tava reclamando da aparência do Krypto. E, cara, pelo amor de Deus, é um cachorro, tá? Você tá reclamando de um cachorro que já morreu por dentro. Até certo ponto eu entendo reclamar de certas coisas, a gente acaba tendo a nossa opinião, mas é um cachorro, mano, se diverte, ele tá lá voando, acabou. Então, assim, quando a gente tem um cachorro voador, como eu tava falando, a gente começa a dar asa pra imaginação. Eu acho que as histórias em quadrinhos, elas têm suas fases. Essa história vai ser um pouco mais leve, essa história é mais pesada, essa história é mais profunda. A gente, por muito tempo, acompanhou uma DC mais dark, mais sombria. Inclusive, nas animações recentes da DC, por exemplo, eu não lembro de fato o nome da animação, mas eu acho que é Guerra de Apocalipse ou Apocalipse. A gente consegue ver uma narrativa muito intensa, muito dark, muito down. E eu acho que esse filme trouxe a DC de volta ao patamar leve, o patamar que de fato carrega essa essência do Superman, que traz todo o universo consigo. E isso é muito especial, porque faz a gente se prender nos personagens e faz a gente entender de fato qual é a essência de cada personagem. A gente vai conhecendo a partir daqui e a gente quer mais e a gente quer consumir mais daquilo ali. E de fato é isso que eles querem, né? Eles querem vender um produto e eu acho que de fato foi uma aceitação muito boa, tanto da crítica quanto do público. Então assim, se você tá afim de ver um filme que o Superman vai lá e destrói tudo, que ele é super poderoso, cara, super recomendo você assistir o universo do Zack Snyder de novo, acompanhar o que ele construiu. Você não vai encontrar isso aqui. Você vai encontrar uma humanização do personagem, você vai encontrar essa divisão de poderes, vai sendo transmitido para os outros personagens, dando visibilidade para outros personagens, fazendo com que essa junção seja muito boa. Então, toda essa construção tem um objetivo. A DC acertou demais. Eu acho que ela tem um ponto de partida muito bom daqui para frente para o universo que o James Gunn tá planejando. E a gente tá muito acostumado com essa junção do super-herói com a realidade. E eu acho que já tem tanta maldade no mundo, já tem tanta coisa pesada acontecendo no mundo, que se a gente tá indo pro cinema, que é um espaço pra gente se divertir, pra desligar o cérebro de vez em quando, e estiver procurando mais carnificina, mais sangue, mais tragédias,
cara, é bizarro. Eu acho que quem procura isso, tem muitos filmes aí que estão à disposição. Superman cumpre o objetivo dele. Eu acho que James Gunn, ele conseguiu acertar de fato no tom, não só do Superman, mas do universo. Diferente de outras produções, eu consigo ver uma junção de personagens. Eu consigo ver o Superman interagindo com o Pacificador do John Cena. Eu consigo ver o Superman interagindo com cada personagem daqueles e criando um universo que de fato consiga ser coeso. Uma coisa que eu não consigo ver ultimamente na Marvel. Eu espero muito que a Marvel tenha um reboot que levante ela, porque eu sou apaixonado pela Marvel, não tem como. Eu espero que isso aconteça de fato, inclusive assistindo Coração de Ferro. Cara, eu não consigo ver aquele arco de vilões interagindo com o Thor dos quadrinhos, sabendo como o Thor é hoje, sabendo como eles cagaram com o personagem e sabendo como eles cagaram outros personagens que têm uma essência um pouco mais pesada, que dava pra se divertir durante o filme, mas não estragar a essência do personagem. Eu acho que existe um paralelo muito grande em você falar que estragaram a essência do personagem ou é um filme divertido. Aqui, Superman é um filme bom. Eu acho que não é o melhor filme que existe na face da Terra, meu Deus. Não, é um filme bonito, é um filme bem elaborado, é um filme pra quem gosta de quadrinhos, é um filme pra quem gosta da essência do Superman. Agora, você não pode querer comparar esse filme com Thor, Amor e Trovão, que simplesmente destruiu toda a essência do personagem em si. Você não consegue mais ver o Thor ali naquele filme, sabe? Então, esse é um paralelo que as pessoas precisam entender um pouco mais dentro da realidade do cinema e principalmente nesse gênero. Superman foi sim um acerto. Pra quem não gostou, tudo bem, cara, vá curtir seus filmes. Eu acho que esse filme jamais pode ser comparado com o Superman do Christopher Reeve. Eu acho que ele tem a sua essência, porém, aquele filme, aquele Superman sempre vai ser o maior de todos, mas é um filme bom, que tem muito a oferecer para todo esse universo compartilhado que o James Gunn tá começando a planejar. Então é isso, pessoal, esse foi um pouco da minha análise sobre o Superman. Espero que o universo dê super certo, porque ele tem um potencial gigantesco. Obrigado por você que acompanhou até aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta o que você achou sobre o Superman, pelo amor de Deus. Vamos conversar de uma forma tranquila, respeitosa por aí, porque eu sei que os ânimos estão à flor da pele quando se fala desse novo Superman. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo.